Então, vou colocar aqui uma apresentação inicial, trazendo os acordos, os palestrantes de hoje, o contexto desse seminário. Deixa eu colocar aqui para vocês. Está todo mundo conseguindo ver? Sim, Rê. Sim, tá ótimo. Bom, pessoal, então, primeiramente, agradeço a presença de todas e todos aqui, é uma honra tê-los conosco. Esse seminário de hoje, então, ele vem em continuidade ao primeiro que aconteceu no dia 10 de março, é um ciclo de debates que intitulamos, então, Riscos e Recomendações na Cadeia de Valor do Açaí. Esses seminários, então, esse ciclo de debates, ele vem sendo organizado pela iniciativa Diálogos Pro Açaí, de forma mais organizada dentro do grupo de trabalho Padrões de Sustentabilidade, onde nós vimos, então, criando essa proposta desse ciclo, pensando, então, que é um grupo, né, de seminários, são 3, esse é o segundo, o próximo provavelmente vai ser no mês que vem. E o tema desse seminário de hoje, então, é beneficiamento e industrialização, e nós vamos contar com 2 palestrantes, que já agradeço de antemão por estarem aqui conosco, o Leomar Presoto, que é consultor, engenheiro agrônomo, que vai tratar sobre normas sanitárias para a agroindústria do açaí, e o professor Tiago Souza, da Universidade Estadual do Amapá, que vai falar, então, sobre as iniciativas para o aproveitamento de resíduos do açaí, visto que esse é um assunto que tem, então, chamado a atenção, né, de muitas pessoas, grupos, setor governamental e não governamental, como uma questão premente aí, ambiental relacionada à produção do açaí, né, e algo que ainda não se desenvolveu muitas soluções relacionadas. Bom, então, a nossa proposta é que o seminário seja de 2h30. A gente pede que as questões, após a fala dos palestrantes, seja via chat, e podem ser questões diretas também. Aí nós vamos pedir para que todos se inscrevam, né? Coloque lá o nome e fala, olha, eu quero falar, quero fazer uma questão direta para o Tiago ou para o Leomar. E então nós vamos agora fazer essa parte da recepção, contextualizar o seminário, algo em torno de 20 minutos, via Instituto Terroir. Então, além de mim aqui do Terroir, nós estamos com a Malu, que é coordenadora de projetos, que vai trazer para a gente uma síntese do seminário passado, e a Malu também tem trabalhado conosco na iniciativa Diálogos Pro Açaí. E a Caroline, que é estagiária também do programa, e vem nos auxiliando aí em diversos processos junto a essa iniciativa. Bom, depois teremos a palestra, né, do Leomar e do Tiago, cada um aí falando em média 20 minutos. Depois a gente abre para o debate coletivo, que vai ter a gente espera que seja aí cerca de 1h15, 1h30 no máximo. Depois a gente apresenta a sistematização sobre os riscos e as proposições, e depois a gente encerra o evento. Trazendo um pouquinho do que a gente vem construindo e pensando, então, né, nós fizemos essa matriz de riscos da cadeia do açaí, pensando na organização e estruturação da cadeia. Então, no bloco 1, a gente já tratou, né, como a gente mencionou, de produção, de manejo, da questão do uso de agrotóxicos e fertilizantes nas áreas de monocultivo, o impacto das retiradas de áreas de preservação permanente, dos locais de várzea, a questão da perda de biodiversidade, as questões fitossanitárias, tratamos brevemente, a questão da regularização fundiária também estava nesse bloco, mas nós não tivemos condições ainda de discuti-la, né, a contento. A questão da segurança no trabalho, nós já discutimos um pouco no primeiro seminário, a questão do trabalho infantil, do êxodo de jovens, acesso a padrões de sustentabilidade e assistência técnica, que são pontos que são
transversais, né, a todos os blocos, e a gente sempre acaba tratando deles no debate. E hoje, então, a ideia é que a gente tenha esse enfoque no processamento, trazendo questões aí relacionadas a beneficiamento e industrialização, e também relacionadas a transporte e distribuição, né, à medida que os participantes tragam esses assuntos, né. Então, hoje nós vamos tratar de cumprimento de normas sanitárias, sobre a regularização das batedeiras e agroindústrias, gestão de empreendimentos, sobre o descarte inadequado de resíduos e também a questão dos padrões de sustentabilidade, como que podem ajudar, né, nesse processo, e a questão também da assistência técnica, né, que sempre está presente e como uma necessidade e como um desafio para que seja melhorada, né, tanto como política governamental, como também não governamental. Bom, feito esse esclarecimento, eu peço para a Malu fazer uma breve síntese do que nós discutimos no primeiro seminário, para depois, então, abrirmos para os palestrantes. Malu, fique à vontade. Obrigada, Rê. Deixa eu só abrir aqui novamente a apresentação. Só um minutinho. Aí. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, Malu, se você puder aumentar um pouquinho. Sim, eu vou aumentar. Legal. Então, pessoal, para trazer um pouquinho a sistematização, eu vou aumentar, quero mostrar o geral que a gente pensou para vocês, né? Porque enquanto a gente está sistematizando, né, durante as atividades, durante os seminários, a gente sistematiza por uma grande tabela e tudo mais, que vocês vão ver no final desse seminário, mas depois a gente quis organizar de uma forma mais visual, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A ideia é que a gente continue com essa perspectiva de uma cadeia. Então, né, a gente já tem sistematizado essa parte de produção e manejo por conta do outro seminário que a gente realizou há um mês atrás. Hoje, né, a gente vai trabalhar com essa parte de transporte, distribuição e beneficiamento, como a Rê falou. E depois a gente vai trabalhar com essa parte de comércio e consumo. Então, a ideia é que a gente consiga continuar com essa perspectiva de cadeia, sempre ter isso em mente, levantando aí, né, para além dos riscos, a ideia das iniciativas e inovações dentro dessa cadeia para lidar com esses riscos, né? Então, agora sim, trazendo um pouco do que a gente viu no último seminário, que tratou sobre essa questão do manejo e da produção, a gente teve 3 palestrantes, né? Então, o pessoal do Manejaí, o pessoal da Cofruta e o pessoal do Semente do Marajó. E tratamos, né, dos riscos que a Rê apresentou. Então, dentro dos riscos, tem uma categoria aí de riscos que a gente está tratando como categoria ambiental e ecológica, que incorpora diversos riscos que tem que ser observados de uma forma conjunta mesmo, né? Então, monocultura de açaís, que causa, né, redução de biodiversidade, redução da polinização, uso de fertilizantes, retirada de APP, né, e assim por diante. Dentro dessa grande categoria aí, ecológica, ambiental, que a gente teve de apresentação, né, pensando nessas iniciativas e nas inovações para tratar esses riscos, né? Então, a gente teve aí o pessoal do Manejaí trazendo uma bela apresentação contando sobre o projeto de manejo de mínimo impacto nas comunidades. Também tivemos, né, reforçando a importância dessa questão de cursos, treinamentos para manejo de mínimo impacto, tanto pelo pessoal do Manejaí como o pessoal da Cofruta trouxe essa questão. Ali dentro da Cooperativa Sementes do Marajó, tem um processo, né, um projeto de auxílio ao acesso ao Pronaf para os produtores da cooperativa, né? Então, é uma iniciativa que está acontecendo dentro dessa cooperativa. Além disso, né, o pessoal da Cofruta trouxe a importância que eles perceberam na prática ali, né, de manejo de outras espécies, por exemplo, né, espécies que vão gerar aí os óleos,
e a importância desse manejo de outras espécies para a conservação da floresta, para que esses produtores entendam a importância da conservação da floresta e também gere renda, né, para além do próprio açaí. E também o pessoal do Sementes do Marajó trouxe aí um exemplo aí de projeto de manejo sustentável que tem acontecido ali dentro da cooperativa. Com relação às condições fitossanitárias, o que apareceu, né, no seminário anterior foi também pelo pessoal do Manejaí essa ideia de um projeto de tratamento de água, né, para consumo dentro das comunidades, então uma água com qualidade ali para os produtores baterem o seu açaí e tudo mais. E uma ideia, né, inovadora aí de ações de monitoramento de doenças de chagas dentro das comunidades. Com relação à segurança do trabalho, foi um tema super discutido no último seminário, então apareceu, né, a importância de treinamentos com parceiros e com o corpo de bombeiro, tanto para questões de segurança do trabalho, quanto para questões de primeiros socorros. Então, o pessoal do Sementes do Marajó e da Cofruta trouxe a importância dessas parcerias. Além disso, né, o pessoal do Sementes do Marajó trouxe um projeto que está sendo desenvolvido pelo PABIRU, que trata, né, do desenvolvimento de EPIs adequados às realidades dos produtores, né? Então, capacetes adequados para a produção do açaí e assim por diante. Tivemos também duas iniciativas aí, ideias, na verdade, inovadoras, né? Então, uma reflexão trazida pelo pessoal da Cofruta, como que a gente, de repente, adequa as tecnologias, né? O pega longe, que a gente tem visto que não tem sido muito adequado à realidade dos produtores, como que a gente pode propor melhorias para esse pega longe. E também, né, o pessoal da Cofruta trouxe uma possibilidade de adequar a tecnologia usada na coleta do patauá também para o açaí, né? É uma ideia que não está em desenvolvimento, mas que tem aí uma certa inovação, né? Com relação ao trabalho infantil e ao êxodo de jovens, também foi um assunto muito tratado no seminário anterior. Então, a gente tem, né, tanto a questão dos jovens como multiplicadores do conhecimento, que é uma quase premissa aí do Manejaí, né, super importante. O pessoal da Cofruta trouxe, né, que ali dentro das comunidades, os jovens são envolvidos na cadeia do açaí, na coleta do açaí, né, no contraturno da escola, então é importante se ter esses jovens na escola, mas também envolvê-los ali nas comunidades e nos trabalhos relacionados à coleta do açaí. Tivemos aí muitas reflexões com relação, né, a essa questão do trabalho infantil versus, de repente, um jovem aprendiz, versus como esse jovem pode ser visto também como contribuindo aí no apoio à família, inclusive quando a gente pensa numa família, né, de uma mãe solteira e assim por diante. E tivemos também a apresentação de uma proposta inovadora aí, que está sendo desenvolvida pelo Manejaí, que seria a construção de um aplicativo, né? Então, um calendário produtivo dos produtores dentro de um aplicativo, e que esses jovens poderiam monitorar esse calendário através desse aplicativo, né? Além disso, a gente teve uma também reflexão relacionada à diminuição dos serviços ambientais da floresta, trazendo aí a importância de investimentos, né, de projetos que olhem para esses benefícios dos serviços ambientais, tanto com relação, né, quando a gente pensa em benefícios econômicos, benefícios ambientais, benefícios sociais, né, trazidos por essa questão dos serviços ambientais, e a importância da gente dar luz para esse debate. Além de tudo isso, a gente também teve algumas contribuições com relação às outras partes da cadeia, mas que aí a gente vai apresentando conforme as discussões dos outros seminários vão acontecendo. Então é isso, Rê. Ótimo, Malu. Muito obrigada aí por trazer essa sistematização tão importante, né? E para dar, então, continuidade ao debate hoje. Eu só vou trazer aqui mais um... Opa, só um minutinho aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Não. É isso. Pronto, agora sim.
Pessoal, eu gostaria então de trazer algumas questões norteadoras para os palestrantes e para o debate de hoje, né? Então, pensando na questão dos riscos que a gente está fazendo esse esforço aí de mapeamento, né? Riscos e desafios e proposições. Então, quais os principais desafios que você ou sua comunidade enfrentam relacionados ao beneficiamento e à industrialização do açaí? Essa é uma questão. A outra é quais experiências exitosas, né, de sucesso que você e sua comunidade têm vivenciado na solução desses riscos e desafios? E, por fim, quais os projetos piloto estão em curso no sentido de mitigar esses riscos e solucionar esses desafios? Então, nós temos sempre reforçado que, para além de mapear riscos e identificar esses desafios que já são bem conhecidos, né, pelos participantes aí da cadeia, pelos produtores, comunitários, enfim, pesquisadores, empresas, é pensar também que experiências piloto, né, quais projetos já estão em execução para solucionar essas questões. Então, é nesse sentido que eu convido vocês para esse debate de hoje. Bom, agora vamos dar início, então, aos palestrantes. Primeiramente, aí, então, ao Leomar Presoto. Leomar, seja bem-vindo, fique à vontade, se apresente, e a fala está com você. Ok, obrigado, Renata. Bom dia a todas as pessoas que estão agora aqui na sala. É um prazer imenso conversar sobre essa temática da agroindustrialização, com referente ao público da agricultura familiar, os extrativistas e assim por diante, né? Produtores ou extrativistas. Espero colaborar um pouquinho com essa temática, que não é muito fácil, né? Quando a gente fala em regularização, em legalização, registros, quando a gente fala em legislação sanitária, especialmente, é um tema um pouco chato e difícil, e uma temática que não foi muito bem resolvida ainda pelos órgãos governamentais, de acordo com a diversidade produtiva ou extrativista que nós temos no país, e nem de acordo com a diversidade de público. E isso tudo torna bastante difícil para as populações ou segmentos que tradicionalmente têm sido excluídos do processo produtivo ou da cadeia produtiva no sentido de legalização e assim por diante. Mas vamos tentar trabalhar um pouquinho, então, essa temática. Vou aqui dividir a tela com vocês. Deixa eu só botar aqui na primeira já. Só um instantinho que estamos aqui. Pronto. Só me confirme se já apareceu na tela. Sim, Leomar, tá perfeito. Ok, então tá bem. Eu vou falar, então, sobre o processo de legalização, mais especialmente mencionando onde estão as competências para a legalização das agroindústrias de açaí, relacionadas à cadeia do açaí, as normas principais, né? Aí o título já está falando em bebidas, e aqui já faço um primeiro porém, é que os produtos do açaí, eles estão englobados dentro do grupo bebidas, para efeito de legalização no MAPA, no Ministério da Agricultura, com exceção de um produto, que é o produto liofilizado. Depois eu faço algum comentário sobre essa variação de produto dentro da cadeia do açaí. Bom, então, primeira coisa, bebidas, onde está incluído o açaí, a competência para fazer o registro sanitário é do Ministério da Agricultura, ou seja, na instância federal.
E esse registro se dá dentro do Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, CIPAGRO. O CIPAGRO é uma ferramenta criada há pouco tempo pelo MAPA, já está em funcionamento, em que o processo de registro ele se dá de forma online, na página do MAPA, lá dentro dessa ferramenta CIPAGRO. É um sistema bem interessante, porém ainda recente, então alguns ajustes ainda são necessários e que constantemente então tem passado por esses ajustes de uma forma ou de outra lá pelo MAPA. Mas já é uma inovação bastante interessante do que nós tínhamos alguns anos atrás, que era tudo em papel, era tudo presencial, tudo era centralizado em Brasília, e muito distante da realidade das pequenas produções ou do processo de extrativismo, e, enfim, distante da realidade. Não que isso tenha sido resolvido com o sistema CIPAGRO, mas o fato de hoje ser online e ter algumas diminuições de exigências está facilitando um pouquinho mais. Bom, isso tudo é normatizado, então, por legislação federal e o comércio dos produtos é liberado em todo o país. Inclusive a exportação, claro, desde que cumprida as exigências impostas pelos países compradores, né? E que nós, aí, claro, não vamos mencionar aqui. E eu vou falar alguma coisa, então, sobre essa legislação federal, agora na sequência. Então, o grupo de bebidas, ele é regulamentado por essa Lei 89/18 de 94, e aí se fala das questões mais gerais sobre produção, padronização, classificação, o registro e a fiscalização das bebidas, incluídos, então, o açaí. O decreto 6871/2009, eu vou falar essas leis agora aqui, nessas 2, 3 telas próximas, mas vocês não se preocupem muito em anotar esses números de lei, anos, que é importante, mas não é o mais importante, né? O importante é entender o processo, ter uma ideia melhor dessa lógica de funcionamento da regularização. Depois a gente pode deixar disponível essas lâminas, inclusive, Renata, se for útil aí para o grupo. E aí fica mais fácil. Ótimo. Tá bem. Então, esse decreto 6871/2009, que regulamenta a lei anterior, que eu falei anterior, né? Sobre bebidas. Depois, nós temos algumas alterações interessantes para o público que a gente vem trabalhando. A 13.648/2018, ela altera em partes aquela lei anterior de 94 e estabelece... Por favor. Pessoal, por favor, deixar o microfone no mudo, tá bom? Para não ter interferência aqui durante a palestra. Obrigada. Então, essa lei 13.648/2018, ao alterar a lei anterior, ela estabeleceu o processamento, reconheceu o processamento artesanal, né, de polpas, sucos, né, aqui mais especificamente polpa e suco, que é onde entra o açaí, principalmente. E especialmente em estabelecimentos da agricultura familiar, né, em todos os segmentos da agricultura familiar, inclusive os extrativistas. O decreto 10.026 de 2019 regulamentou essa lei. Então, aí estabeleceu algumas questões mais simplificadas, mas principalmente as exigências de documentações para fazer o registro. O registro ele continua sendo igual para todos os estabelecimentos, qualquer tipo de estabelecimento. Por quê? Porque é lá na ferramenta CIPAGRO. E ao abrir essa ferramenta, é uma espécie de aplicativo, digamos assim, lá na página do mapa, tem várias abas que vão pedindo informações e tem que ser alimentadas essas informações. Porém, no final do processo, tem que anexar alguns documentos, né? Tem uma lista de documentações, e essa lista de documentação é mais simples para esse processamento artesanal, ou seja, diminui algumas exigências em documentos que tem que ser anexado no sistema. Então, aí já começamos a ter alguma coisa
melhor aí para a agricultura familiar. Só lembrando que eu estou fazendo ênfase, né, agricultura familiar, artesanal ou pequeno processamento, é que nós temos um entendimento que não pode ser tratado de forma igualitária o que é diferente, né? E a própria Constituição Federal, né, até que não mudem, né? Até que não mudem, a Constituição Federal ela fala em dar oportunidades iguais para todos, né? Todas as pessoas, todos os segmentos, todos fazem parte da nossa sociedade. E dar oportunidades iguais significa dizer tratar diferente os que são diferentes. Então, não podemos fazer exigências iguais para uma pequena produção ao que é uma grande produção. O que é o extrativismo e o que é produção também tem que ser tratados de formas diferentes e adequadas a essa realidade. Então, é por isso que essa ênfase ela é importante, e para que todos, no final, tenham, todas as pessoas e todos os segmentos, no final, tenham a oportunidade, então, de participar do processo produtivo, da comercialização, da formalidade e assim por diante. E quando a gente diz tratar diferente, tratar de forma adequada os diferentes, não quer dizer que se abre mão em qualidade. E esse é um outro entendimento que nós precisamos ter claro. Se é de produção pequena ou de grande produção, se é artesanal ou industrial, o padrão de qualidade, em termos de segurança sanitária, ela é igual para todos. Por quê? Porque são produtos que vão ser consumidos por pessoas, por cidadãos, cidadãs, e que também têm direito à segurança sanitária. Então, não significa dizer abrir mão de segurança sanitária, mas sim tratar diferente no sentido da burocracia, tornar mais simples, menos exigências estruturais. São essas questões que elas têm que ser diferentes para os diferentes segmentos. Ainda sobre a legislação, nós temos a IN, essa instrução normativa do MAPA 72, de 2018, onde que ela, então, estabelece, e aqui é uma norma bastante importante, porque ela estabelece os requisitos e os procedimentos para o registro dos estabelecimentos. Então, essa sim é uma instrução normativa bastante importante, que dá bastante detalhes e é preciso ter bastante atenção. A IN 37, de outubro de 2018, ela fala em padrão de identidade e qualidade das bebidas, né? Uma série de bebidas que estão aí inclusa. E a IN número 5, de 2000, também fala no processo de produção de bebidas e vinagres. Bebidas, voltando a frisar, quando fala em bebidas de forma genérica, está incluído também os produtos da cadeia do açaí, né? Quando a gente fala em polpa, para efeito conceitual da legislação brasileira, polpa é um tipo de bebida, né? Então, eu gosto de frisar isso também, porque às vezes as pessoas tratam polpa como diferentes bebidas, e para efeito legal na legislação, nós temos que tratar de forma como um tipo de bebida. Aqui eu só menciono algumas INs e RDCs que falam sobre padrão de identidade e qualidade, então, desses produtos. Apenas aí uma menção, não vamos entrar em detalhes disso, mas que é importante no momento que vai fazer a legalização, estabelecer um processo produtivo, tem que seguir o que o padrão de identidade e qualidade determina para certos produtos, né? As características físico-químicas, biológicas, etc., que têm que ser respeitadas para aquela cadeia. Aqui o MAPA tem também essa norma operacional número 1 de 2019, que eu até trouxe esse link para acessar, e aqui estão todas essas normas e regulamentos. O MAPA fez consolidou o conjunto de normas e regulamentos para tornar mais fácil o acesso a essas legislações. Então, está lá também nesse endereço, no site do MAPA, essa lista enorme, gigante de normas e
né? Desde leis, decretos, instruções normativas, resoluções, portarias e assim por diante. Então, isso ajuda para ter acesso às legislações. Como eu vou deixar disponível essas lâminas, depois vocês podem, então, com esse endereço, acessar então, essa lista toda da legislação. Alguns aspectos, então, mais gerais que eu quero ainda falar, eu acabei não anotando meu tempo, mas vocês podem me puxar a orelha aí, Renata, quando eu estiver próximo do fim. Tá bom, pode seguir à vontade aí, Leomar. Tá. Então, estabelecimento familiar rural. O que a legislação entende como estabelecimento familiar rural? Então, localizado em área rural, sob responsabilidade da agricultura familiar ou empreendedor familiar rural, onde seja desenvolvida a produção artesanal de polpa ou de suco e que atenda o disposto na Lei 11.326, que é a Lei da Agricultura Familiar. Essa lei aí ainda ela está em vigor. Então, para ser considerado um estabelecimento familiar rural, ela tem que atender o que está dito lá dentro da Lei da Agricultura Familiar, que basicamente é o conceito de agricultura familiar. A matéria-prima que vai gerar a produção, ela tem que ser exclusivamente de estabelecimento familiar rural, então não pode ser comprado externamente de empresas, ou de indústrias, ou, enfim, de grandes produtores. E a quantidade máxima a ser trabalhada é de 80 mil quilos de polpas por ano ou 80 mil litros de suco por ano. E a fiscalização sanitária será prioritariamente orientadora. Então, isso é importante, né, para tirar um pouco do caráter punitivo das fiscalizações, que era muito comum, né? Aquela visão autoritária em excesso, punitiva, e não no sentido de orientar, corrigir, no sentido de fazer as adequações em relação àquilo que não está adequado, àquilo que não está correto. E que a multa ela ocorre a partir de uma segunda situação de inadequação ou quando fica claro que tem uma intencionalidade do erro, né? Quando tem adulteração, quando tem fraude ou em qualquer tipo de embaraço, né? De atrapalhar ou de impedir a fiscalização. Nesses casos, sim, aí a punição ela vem de imediato. Fora isso, não, é no sentido de que as coisas sejam corrigidas, até porque no final da história, o que nós queremos, do ponto de vista comercial, nós queremos que mais produção entre no mercado formal. Do ponto de vista sanitário e da saúde pública, que toda a produção seja inspecionada, que ela tenha segurança sanitária. Então, não me interessa que chegar na frente de uma produção e ver que tem inadequações e eu meramente aplicar multas e punições. Não é esse o sentido da inspeção, e não pode ser esse. Ele tem que ser no sentido de que essa produção venha a ser segura para os consumidores, para as populações consumidoras. Então, nesse sentido, essa fiscalização orientadora, prioritariamente orientadora, é muito interessante. Tem várias legislações sanitárias brasileiras agora em várias cadeias que estão incorporando esse conceito, e isso é muito importante. Claro que ainda há resistências sobre isso, né? Dentro do segmento de fiscalização, mas aos poucos eu acho que vamos tentando mudar e tornar isso mais adequado. Bom, ainda seguindo aí nessa toada do processo de registro e considerando ainda essa questão do artesanal, então, os procedimentos para o registro e rotulagem dos produtos, né, registro do estabelecimento e também dos produtos, eles são simplificados e principalmente sobre as exigências de documentações, como eu já falei antes. O registro, uma vez está feito, né, no CIP-Agro, no mapa, ele tem validade aí para 10 anos. Isso também é uma coisa positiva, porque anteriormente tinha essa renovação anual, a cada 2 anos, isso, né, vira burocracia. Não, agora é por 10 anos. E aqui é um ponto importante, o mapa poderá celebrar convênios ou acordos, né, com órgãos e entidades públicas dos estados e o Distrito Federal para que essa competência atribuída ao mapa possa ser executada pelo Estado. Ou seja,
que um Estado, a partir desse acordo com o MAPA, pode ele fazer o registro e a inspeção sanitária dessas bebidas. Então, esse é um aspecto importante. Nós temos o exemplo aí do Pará, que eu vou mencionar depois ao final, que já vem desenvolvendo esse trabalho. Claro que aqui ainda eu faço parênteses. O importante é que não fique apenas restrito a esse convênio, a esse acordo com os estados, mas sim que seja ampliado para a adesão ao SUASA. Por que isso é importante? E o que é diferente em aderir ao SUASA ou fazer essa parceria com o Estado? É que, na medida que o Estado tiver adesão ao SUASA, a comercialização dos produtos ela fica sem restrição, ou seja, fica liberado para todo o país. Na medida que não há adesão ao SUASA, há apenas esse convênio para que o Estado execute a inspeção, esses produtos inspecionados pelo Estado só podem ser comercializados dentro do respectivo Estado. Então, essa é uma diferença muito importante, por isso eu já mencionei lá no início, que é importante avançar para a adesão ao SUASA, embora o MAPA ainda não esteja fazendo a adesão ao SUASA na área dos vegetais, na área das bebidas. Infelizmente, mas essa é a cobrança, a legislação prevê isso, e espero que nós conseguimos rapidamente estabelecer esta forma, então, e possibilitar a descentralização da execução da inspeção sem restrições de área de comércio. Bom, aqui, então, só deixando claro o que falei antes, né? Dentro do grupo bebidas, em geral, nós temos aí suco, vinho, cerveja, licor, cachaça, que não nos interessa muito aqui, o suco, sim, polpas de frutas, então, mais ainda, vinagres, etc. Então, é só para ter claro aí que está dentro de bebidas. Aqui, os tipos de estabelecimentos que devem fazer registro sanitário. Então, nós temos uma categorização dentro da legislação que fala em estabelecimento produtor, ou estabelecimento só padronizador, ou só envasilhador, ou é só um atacadista, um exportador, um importador. Então, pode um mesmo estabelecimento fazer tudo isso, mas pode que um estabelecimento só faça uma dessas categorias aí, ou só produz, ou só padroniza, ou só envasilha, e assim por diante. Então, tudo isso a legislação permite. Isso é bom, é positivo, porque abre espaço para a diversidade de perfil de um estabelecimento. Então, isso é bom, mas o mesmo estabelecimento pode fazer tudo isso. Aqui tem uma novidade, que é agora de 2021, a IN número 4 de 2021, estabeleceu que esse estabelecimento ele pode ser uma unidade móvel. O que é uma unidade móvel? Pode ser um barco, por exemplo, que navegue pelas águas, né? E ali ser adaptado para ser um estabelecimento produtor, padronizador, envasilhador, etc. Então, isso é uma coisa boa. Também pode ser por terra, né? Em cima de um caminhão, etc. Né? Então, a unidade móvel é uma inclusão legal, boa, positiva, né? Porque talvez isso possa vir a ajudar algumas comunidades em algumas situações na região norte para ter acesso à formalidade, ao comércio formal, por ter essa possibilidade de fazer o seu processamento dentro de uma unidade móvel. Não sei, para algumas situações pode ser positivo, para outras não, talvez não ser interessante, mas positivo que a legislação abraçou essa ideia e encampou, então, a partir de 2021, essa possibilidade existe. Algumas situações em que esses produtos, esses estabelecimentos não precisam fazer registro sanitário. Então, quando a produção é para um concurso de qualidade, quando é para desenvolvimento de pesquisa, né, estudos, quando é para consumo próprio, mas também quando é para venda e que é produzido por lanchonete, restaurante, mercados ou outros pontos de vendas em que a produção ela é feita e vendida imediatamente e direto ao consumidor final, no mesmo local onde ela é produzida e com validade de até um dia. Então, é aquela situação de um açaí em que ele é feita a extração no local de venda e é feita a extração e vendido no mesmo dia e direto ao consumidor final. Nessa situação, não precisa fazer registro do estabelecimento e nem registro do produto. O que não quer dizer que talvez esse ponto de venda precisa fazer a sua legalização junto à vigilância sanitária do ponto de venda, não do processamento do açaí, mas sim do ponto de venda. Se é numa lanchonete, essa lanchonete ela deve estar
estar devidamente legalizada como uma lanchonete no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso não tem nenhuma relação com o açaí em si, tá certo? Só deixar essa ênfase para não confundir o registro do estabelecimento de açaí com o reconhecimento do registro da lanchonete, do restaurante ou do ponto de venda. Porque aí é uma questão só de legalização do ponto de comércio. Bom, então, nós temos esses segmentos, então, estabelecimento familiar rural de produção artesanal, que eu já falei antes, até 80 toneladas anos de polpas de frutas, 80 mil litros de sucos. O estabelecimento agroindustrial de pequeno porte, que não se classifica como artesanal, mas é de pequeno porte, também tem essa simplificação. Então, fazer uma menção, porque nós temos uma outra legislação que coloca isso. E o terceiro enquadramento, então, são os estabelecimentos, os demais estabelecimentos com CNPJ que não são artesanal e não são de pequeno porte. Tá? Então, é só fazendo essa diferenciação, para ficar claro também, que nós temos essa categorização, e essa categorização desses estabelecimentos é que vão determinar as exigências em termos de documentações e simplificação do processo de registro, sendo que o primeiro e o segundo, por ser de pequeno porte ou por ser artesanal, então tem procedimentos um pouco mais simplificados. Então, como eu falei antes, o registro desses estabelecimentos então ocorre no sítio eletrônico do MAPA, exclusivamente dentro do sistema CIPAgro, que também já comentei, e aqui eu deixei o link para acesso ao CIPAgro, e depois vocês podem acessar. O MAPA não cobra nenhuma taxa para registro do estabelecimento, e qualquer dúvida que o empreendimento tenha durante o processo de registro, ele pode fazer contato com a Superintendência Federal da Agricultura, né, ou a Superintendência do MAPA, no seu respectivo estado. Ou seja, descentraliza sim um pouco, embora ainda dentro do MAPA, mas descentraliza o processo. Quando eu digo que pode fazer o registro que deve ser feito no CIPAgro, é a própria agroindústria, é o próprio estabelecimento que faz. O seu representante legal entra nessa ferramenta CIPAgro e ela mesma faz o seu registro online. Então, não é levar documentações do MAPA. E os documentos que são exigidos, como mencionei anteriormente, eu não vou entrar em detalhes aqui quais, devem ser escaneados e anexados dentro do CIPAgro. Ou seja, não precisa fazer nada presencialmente. Tá? E, tendo dúvidas, entre em contato com a Superintendência do MAPA no próprio estado. Bom, depois de feita a etapa registro do estabelecimento, ou seja, registrou a agroindústria, o estabelecimento ele tem que fazer o registro dos produtos também dentro do CIPAgro. Essa possibilidade de registrar o produto, ela só é liberada pelo sistema depois de já feito o registro do estabelecimento. Então, veja que para essa legalização plena, nós temos duas etapas. Uma é o registro do estabelecimento, o registro da parte estrutural da agroindústria, propriamente dita, e depois, feito isso, já tudo legalizado, faz o registro dos produtos. Também de forma online, no mesmo CIPAgro, no mesmo link que eu falei aí anteriormente. Essa aba dentro do CIPAgro, registro de produto, ela vai ser liberada, então, depois de cumprido o procedimento inicial de registro do estabelecimento. Também esse registro tem validade de 10 anos, né? O sistema CIPAgro vai gerar um número do registro do produto, e esse registro do produto deve constar, então, no rótulo do produto. E esse registro ele é concedido automaticamente. Então, cumprida essa etapa, terminou de inserir as informações, imediatamente já gera o número de registro, já está feito, já pode colocar no rótulo e sair comercializando legalmente. Tá? Então, ele é automático. A primeira etapa, que é a etapa do registro de estabelecimento, ela demora um pouco mais. Por quê? Porque o MAPA vai analisar as informações, vai analisar os documentos anexados, ver se está tudo ok. Se está tudo ok, aí sim aprova. Então, isso tem ainda um tempo de demora. Mas os produtos não. Essa etapa final, inseriu automaticamente, ele é feito o registro e reconhecido como legalizado.
Aqui só um comentário que cada tipo de produto ele é um registro diferente. Então, uma agroindústria pode ter 5, 10, 15, 20 produtos, são 20 registros de produtos diferentes um do outro, né? Sempre que a fórmula é diferente, a composição é diferente, é um novo produto. Então, tem que ter um novo registro. E quando uma agroindústria ela tem filiais, por exemplo, uma cooperativa, ela tem 5 ou 6 unidades de extração do açaí, não precisa fazer 5 ou 6 registros, pode fazer um mesmo registro valendo para todas as unidades, né? Então, isso também é um processo que facilita para algumas situações quando isso ocorrer. Vou fazer um comentário, por fim, sobre o registro na ADEPARÁ. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará, ela tem uma legislação para as bebidas, grupo bebidas, de processamento artesanal, onde que está inserido também o açaí. Então, aqui uma novidade boa, positiva. Eu sei que tem outros estados caminhando para isso também, o próprio Amapá, mas hoje, um exemplo que a gente pode falar da região norte é o Pará, que tem isso já estabelecido. A Lei 7565 de 2011 e o decreto 1280 de 2015, ela definiu o processamento artesanal e estabeleceu os passos e as normas e os procedimentos para registrar a agroindústria, o estabelecimento e o produto lá na ADEPARÁ. Então, não precisa fazer esse registro lá no CIPAGRO Mapa, mas sim na ADEPARÁ. E quem se enquadra dentro dessa categoria artesanal para efeito de registro na ADEPARÁ? Então, aqueles estabelecimentos que tenham uma produção de até 300 toneladas anos de polpas, e em caso de grupos, né, associação, cooperativas, etc., essa produção pode ser 3 vezes maior, ou seja, até 900 toneladas ano. Então, veja que aqui há uma diferença bastante grande para enquadramento como artesanal em relação ao CIPAGRO Mapa. Vocês lembram que lá eu coloquei como 80 toneladas, né? 80 mil quilos. Aqui pode ser 300, ou seja, dá quase 4 vezes mais, né? E se for grupos, né? Um empreendimento coletivo pode ser até 900 toneladas ano. Então, isso é um aspecto positivo, desde que os outros critérios estabelecidos na legislação do Pará sejam cumpridos. Também essa legislação do Pará prevê a possibilidade de parceria com os municípios. Então, o Serviço de Inspeção Municipal que queira fazer essa competência de registrar o estabelecimento e o produto, aí no caso do Pará, então precisa fazer uma homologação do serviço junto à ADEPARÁ. Então, na medida que esse serviço é homologado, o próprio município pode fazer o registro e a inspeção do estabelecimento de açaí. Então, essa é outra vantagem, né? Outra coisa bastante importante. O lado ruim é já, vamos dizer assim, elucidar aquilo que eu comentei anteriormente. Como não se trata de uma adesão da ADEPARÁ ao SUASA, mas sim de uma parceria com o MAPA que permitiu essa descentralização, o comércio desse produto, inspecionado pela ADEPARÁ, ele fica restrito ao estado do Pará. Então, esse açaí não vai poder ser vendido no Amazonas, nem em Florianópolis, que eu gostaria muito. Ele vai ter que ser vendido apenas dentro do estado do Pará. Então, é por isso que isso aqui é um passo importante para muitos estabelecimentos, talvez isso já resolvam, para outros não, que queiram fazer o comércio fora do estado, e talvez o principal comércio é fora do estado, então isso não traz nenhuma vantagem. Mas ao mesmo tempo, isso é um passo, ou vamos dizer assim, uma abertura de janela para aquilo que nós achamos que deva ser a plena descentralização, ou seja, a descentralização da execução do serviço e dessa regulamentação, sem impor essa restrição de local de comercialização dos produtos. Então, esse é um aspecto bastante importante e que a gente gostaria de trouxemos esse exemplo para mostrar a diferença entre estar, por exemplo, aderido ao SUASA ou apenas ter essa parceria que permite executar o serviço sem adesão ao SUASA. Então, essa é a grande diferença. A comercialização do produto fica restrita ao Pará.
nós verificamos na legislação que o procedimento para fazer o registro na ADEPARÁ, ele não é muito complexo. Tem algumas exigências, sim, mas não é algo muito assustador. Poderia ser um pouco mais simples? Poderia. Inclusive, fazer online, como o mapa já tem hoje, né? Isso facilitaria, imaginando, né, como é a realidade complexa e difícil do estado do Pará em termos de deslocamento, né? Pela questão geográfica mesmo do estado. Por ser um estado grande, por ser um estado que tem muitas diversidades em termos de deslocamentos, né? Por água ou por terra. Então, tudo isso é um ponto bastante importante para deparar, pensar em estabelecer esse processo de registro de forma online, né? Similar ao que faz o mapa e até talvez mais simples do que faz o mapa. Eu acho que isso seria um ponto bastante importante, principalmente porque nós estamos falando de empreendimentos menores aqui, né? E que certamente quem vai fazer comércio restrito ao estado do Pará são estabelecimentos menores. Eu acho que os maiores todos não vão ter interesse nisso, querem ter o registro federal para poder comercializar em todo o Brasil. Então, era isso que nós trouxemos, que buscamos trazer, né? Eu acho que o importante de tudo, no final, é entendermos qual é essa legislação sanitária, então, que regulamenta esse processo, e eu deixo aí as lâminas para vocês terem acesso. Também esses links que já remete para ter acesso direto ao sistema, entender a diferença em registrar num estado ou registrar no federal, e alguns comentários que eu busquei trazer, né, sobre esse tratamento diferenciado que tem que ter para as pequenas produções, para a produção da agricultura familiar, para o extrativismo, porque ele acontece em condições diferentes também, sem abrir mão da segurança sanitária. E não podemos confundir burocracia, tamanho de produção ou forma de produção com segurança sanitária. São conceitos muito distintos e que, ao tratarmos adequadamente esses conceitos distintos, nós possamos, então, ter uma legislação e um serviço de inspeção mais inclusivo, né? Sem abrir mão da segurança, como a gente falou. Então, era isso. Obrigado, Renata, e fico à disposição. Leomar, muito obrigado pela sua palestra, muito esclarecedora, né, trazendo esses caminhos para a legalização plena das agroindústrias nos seus diferentes portes, né, tanto do setor aí artesanal, de pequeno porte, ou médio ou grande porte, e com certeza de grande serventia para o público aqui presente, para as cooperativas que estão nesse processo, ou mesmo para as empresas aí, né, ou seja, de pequeno, médio ou grande porte. Então, muito obrigada. Pessoal, todos os participantes, eu peço para que quem quiser e já tiver questões para o Leomar, podem deixar no chat, que em breve nós vamos retomar no debate. E a ideia, então, como combinamos, é de agora termos a presença do professor Tiago, que será nosso palestrante sobre o aproveitamento dos resíduos do açaí, né, em especial do caroço do açaí, trazendo sua experiência de desenvolvimento de estudos e também de projetos de extensão junto à Universidade Estadual do Amapá. Então, Tiago, seja muito bem-vindo, a fala está com você, fique à vontade, e uma ótima apresentação, então, para todos. Boa tarde, bom dia, perdão, eu cumprimento a todos presentes, é um prazer poder estar aqui, né? Como a Renata já me apresentou, sou professor aqui da Universidade do Estado do Amapá, e eu vou tentar apresentar de forma breve, né, dentro deste tempo aqui de 20 minutos, uma visão geral sobre os resíduos, né, no sentido de entender esse desafio dos resíduos para a sustentabilidade da cadeia produtiva do açaí. Então, vou falar um pouco, bem breve, de resíduos, né, uma estimativa, porque isso ajuda a gente a compreender a importância desse ponto.
e depois vou apresentar algumas iniciativas e alguns estudos que são potenciais para aproveitamento desses materiais, tá? Só enfatizando, os estudos citados, de forma alguma, são os mais importantes, né? Então, que todos tenham essa ciência, né? Mas eu escolhi alguns estudos em áreas diferentes, coisas na minha área para dar uma visão geral, mas coisas em áreas que não são a minha específica, mas que eu acho importante, porque eu tenho vários, né, participantes aqui, e para a gente ver as potencialidades, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês só me confirmem se está ok. Vou colocar o... Pronto. Sim, Tiago, entrou, agora ela está total, completa, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, vou falar um pouco sobre iniciativas para o aproveitamento de resíduos de açaí, né? Especificamente, né, do caroço de açaí, do resíduo do beneficiamento do fruto, tá? Não vou entrar em outros resíduos, né, de manejo ali, né, da produção. Só para contextualizar, eu quero mostrar aqui, de acordo com a produção agrícola municipal e também a produção de extração vegetal e da silvicultura, nós temos que, perdão, a maior parte, a produção, aliás, de açaí nos últimos anos, né? De 2014 a 2019, a produção de açaí do país, de acordo com esses dados do IBGE, né? Ela gira em torno de 1.621.034 toneladas de frutos, né? É importante também enfatizar que, como a gente trata de uma cultura, né, onde eu tenho o envolvimento do extrativismo, a expectativa é que essa estimativa dos dados seja menor do que a realidade. Então, no ano de 2019, por exemplo, a gente tem uma distribuição da produção aqui por estado, entre os estados produtores, aqui os principais, né? Por exemplo, o Pará, a gente concentra a maior parte da produção, toneladas aqui, mais de 1.471.000 toneladas, seguido do Amazonas, Maranhão e os demais estados com uma produção relativamente parecida. Dentre esses estados também, o estado do Amapá. Para que contextualizar isso, né? Para a gente ter uma ideia, primeiro, dessa produção de 1.621.000 toneladas de açaí, uma produção anual, e nos últimos anos é uma produção bastante parecida. De 2018 para 2019, aparentemente houve uma redução, mas essa redução, né, pode não ser exatamente o que aconteceu, né? Então, mas gira em torno um valor próximo. O que acontece é que esse fruto, de acordo com a literatura, o processamento dele vai gerar, em massa de resíduo, em torno de 71% a 95% da massa do fruto é resíduo. Então, é um grande percentual da massa do fruto que se trata de resíduo. Essa variação de 71 a 95, ela se dá principalmente porque é um produto natural, então você tem uma grande variação da produção. Se nós considerarmos o melhor dos cenários, o melhor do cenário é que o fruto produzido só gere 70% em massa de resíduo, que é o valor mínimo ali estabelecido. Com base nesse cenário, e no ano de 2019, nós teríamos que a produção total de resíduos ela atingiria 1.134.860 toneladas. Isso é um cálculo teórico, tá? Mas a gente teria essa produção e a gente observa que essa distribuição desses resíduos também de acordo com os estados. O estado do Pará, com a maior parte, seguido dos demais estados que são produtores de açaí. Bom,
Para ter uma ideia do quanto essa massa representa em volume de resíduo, isso é importante porque faz a gente compreender a dimensão, né, de acúmulo ao longo dos anos. Então, por exemplo, vamos pensar quanto de resíduo caberia numa caixa com 1 metro cúbico. Quanto de resíduo de açaí caberia? Né? Numa caixa de 1 metro cúbico, a gente sabe que esses resíduos são irregulares, o caroço de açaí varia de 1 centímetro a 2, né? Na média ali 1 centímetro de diâmetro, o resíduo. Né? Quando eu coloco esse material, se eu colocar numa caixa de 1 metro cúbico, a acomodação dele não vai ter um empacotamento perfeito, né? Não vai se adequar exatamente à caixa. Tá? Então, essa é a primeira imagem. Mas se eu pensar, se eu estipular, eu quero fazer um cálculo só, né, para eu ter uma ideia do volume. Se eu estipular que um caroço ideal ele tem 1 centímetro, que eu vou estipular que todos os caroços têm 1 centímetro apenas. Se eu considerar isso, eu estou considerando de açaí ideal. Eu coloquei até uma esfera metálica para entender que isso não é a realidade. E se eu considerar também que eu consigo empacotar esses caroços de forma perfeita, colocando um do lado do outro e um em cima do outro, aí eu consigo calcular quanto de resíduo, teoricamente, caberia em 1 metro cúbico. Eu fazendo esses cálculos, não vou mostrar aqui, eu chego que caberia em torno de 419 quilos de caroço ideais com empacotamento ideal. Bom, como a gente sabe que o caroço não tem exatamente 1 centímetro, como a gente sabe que ele tem fibra ao redor dele, o volume é muito maior, existem irregularidades. A gente sabe que quando eu coloco, a gente vai compreender que quando eu colocar um resíduo de açaí numa caixa de 1 metro cúbico, eu vou ter muitos vazios, espaços vazios, eu não vou ter um empacotamento ideal. Então, eu posso afirmar com certa segurança que para caroços de açaí de verdade, em 1 metro cúbico, eu vou ter uma quantidade menor que 419 quilos. Bom, para que esse cálculo todo? Para eu entender, então, o volume, né, da produção, quanto de volume de resíduo é gerado, né? Só um minuto. Travou aqui. Só um minuto que acho que travou aqui meu slide aqui, só um instante. Pronto, passou. Então, qual que seria a estimativa do volume ocupado pelos resíduos da produção de 2019, um ano apenas? Se nós olharmos a produção de açaí de 2019, 1.134.860 toneladas, usando aquele cálculo teórico, que não é a realidade, mas ele subestima o volume, eu vou chegar que o volume seria de 2.708.496 metros cúbicos. Ou seja, o volume vai ser maior que isso. Se eu pensar que eu vou estocar esse resíduo num estádio tipo do Maracanã, onde eu tenho um eixo maior de 317 metros e um eixo menor de 279 metros, eu vou chegar na conclusão que eu vou precisar, essa produção de um ano, de 2019, eu vou ter que fazer uma pilha no estádio do Maracanã de quase 10 metros de altura. Né? Isso para a gente ter noção da quantidade de resíduo gerado anualmente pela cadeia produtiva de açaí. Né? É claro que a distribuição desse resíduo ela não é igual nas regiões produtoras, essa distribuição vai se concentrar nos locais onde a produção é maior e nas regiões onde também é maior, no caso de pequenos produtores, né? Os grandes centros, Belém, Manaus, Macapá, né? Esse problema é mais crítico nos grandes centros e nos locais onde eu tenho uma produção bastante grande. Então, o volume de resíduo gerado é muito grande, isso mostra a importância de explorar alternativas para aproveitar esses resíduos, para dar uma destinação correta para eles, sustentável, e até para valorar, para dar valor a esse material. Bom,
Sobre as partes desse resíduo, é importante observar que esse resíduo ele tem duas partes, dois materiais com propriedades diferentes. Aqui, até por essa imagem, a gente observa, né, que o volume de resíduo gerado é muito próximo ao volume de fruto produzido. Então, é uma grande quantidade de resíduo. Então, eu tenho no material dois tipos de resíduo. Eu tenho o caroço em si e eu tenho as fibras que envolvem esse caroço, tá? As fibras, elas correspondem apenas a 3% dessa massa, e o caroço em si, ele corresponde a 97% da massa. Esses dois materiais, eles têm propriedades significativamente diferentes, eles são bem diferentes, e por isso eles permitem também um aproveitamento para destinações diferentes. Mas também isso aqui é importante para mostrar que, apesar de ter muitos trabalhos na literatura sobre a utilização das fibras, o grande gargalo aqui é a utilização do caroço. Eu selecionei, então, algumas aplicações para mostrar o que tem sido feito de forma geral no Brasil, não só os trabalhos que eu colaboro ou executo, né, mas o que tem sido feito no Brasil. Então, eu tenho tido tanto aproveitamento, trabalhos, muitos deles que ainda não são iniciativas, tá, exitosas, mas que mostram um potencial para se tornarem iniciativas exitosas ou para se tornarem produtos, né, novos produtos, né? Então, dentro do setor de aplicação da construção civil ou novos materiais, eu tenho aproveitamento tanto de caroços inteiros, caroços triturados ou fibras. Os trabalhos aqui desenvolvidos, que eu cito, eles visam a produção de placas, painéis, no estilo, por exemplo, MDF, MDP, aquele material parecido com... É um painel, um sanduíche, né, usado na indústria de móveis, né, hoje, atualmente. Tem também aqui um trabalho interessante, onde foi utilizado o caroço de açaí como agregado numa pavimentação de baixo tráfego com cimento asfáltico. Também trabalhos onde eu uso o resíduo de açaí, mas triturado, para desenvolver algum tipo de placa ou de material compósito, né, com esse resíduo. E, por fim, também painéis com fibras, mas como a gente viu, a quantidade de fibra é significativamente menor do que a quantidade do caroço, né, em massa. Tá? Desses trabalhos, algo importante, aqui eu tenho, por exemplo, em relação ao primeiro, que é o caroço, mais cimento, mais areia, então eu tenho aqui um certo tipo de material, a forma que é um bloco, mas isso pode ser utilizado para a produção de outros tipos de materiais, né, ou desenvolvimento de outros produtos. Aqui no caso da mistura com asfalto, aqui do caroço de açaí triturado já, o material, o aspecto dele é diferente. E aqui, fibras de açaí, por exemplo, em placas com cimento, né? No caso desse trabalho aqui, que é o caroço de açaí triturado com a resina, foi para, por exemplo, fazer tipo uma placa, tipo MDF, né? Então, a própria autora, ela sugere algumas aplicações, como molduras, forro, revestimento e objeto decorativo. Eu achei interessante colocar isso, porque o grande desafio, quando eu trabalho com o caroço de açaí nessa área de aplicação, que é desenvolvimento de novos materiais para aplicação na construção civil,
é o desafio da resistência mecânica e da durabilidade. Então, normalmente, esse caroço de açaí, ele tem que ser, de alguma forma, impregnado ou tratado para que a durabilidade dele seja maior, né? Como consequência disso, a destinação desses materiais, ela precisa ser para aplicações onde a solicitação mecânica seja menor, né? Ou seja, aplicações não estruturais, entendeu? Então, esse tipo de material, ele é interessante, é uma alternativa, mas em aplicações onde eu não demando uma resistência grande, como aplicações estruturais, ou também onde eu não demande uma durabilidade muito longa. Existe também diversos trabalhos para geração de bioenergia. Dentre esses trabalhos, eu destaco aqui, por exemplo, a utilização, a combustão da biomassa e a gaseificação dessa biomassa. No caso da combustão, a gente observa algumas experiências exitosas onde esse caroço é utilizado na produção de cerâmicas, por exemplo, né? Então, eu tenho a combustão dele como forma de produção de energia, energia de biomassa, né? Também, em alguns trabalhos, vai falar da utilização dessa biomassa para a construção de gaseificadores, né? E aqui tem algumas aplicações interessantes, porque permite, por meio desses reatores de gaseificação, produção de energia, né? Esse trabalho, por exemplo, que cita a produção de energia elétrica para comunidades isoladas, né? É claro que energia, aqui eu tenho baixa potência, eu não estou falando de alta potência, né? Um gaseificador desse não permitiria uma produção de alta potência. Então, seria para produção domiciliar, né? De uma residência exclusiva. Tá? Outra área, alguns aspectos, aliás, importantes sobre aplicação em bioenergia é que esse resíduo, geralmente, ele tem uma elevada umidade. Então, o resíduo de açaí, ele vai precisar, no caso, para combustão ou para pirólise, por exemplo, os processos de carbonização, ele precisa passar por uma secagem, processo de secagem, né? No entanto, a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, a densidade do caroço de açaí é mais elevada do que algumas madeiras que são utilizadas para combustão. Por exemplo, o eucalipto. Então, a densidade desse resíduo do caroço é maior do que a densidade do eucalipto. Isso é positivo quando eu falo da produção de energia por combustão ou também a carbonização para a produção de carvão, né? Nesses processos que envolvem a combustão, se eu retirar a fibra, que tem uma propriedade diferente, eu não tenho diferença significativa no rendimento, né? Na verdade, a retirada da fibra ela vai ser benéfica para o caso da pirólise, porque, como esses materiais são diferentes, então eles têm propriedades térmicas diferentes, então eles vão se degradar em temperaturas diferentes, então vai ser algo que recomendo, na verdade, para o caso desses processos de combustão ou carbonização, quando se trata de bioenergia. Mas essa também é uma iniciativa interessante, né, e que tem alguns exemplos exitosos, né, principalmente em olarias, né, a utilização desse resíduo para a produção de bioenergia. Outra aplicação também que se destaca na literatura é o tratamento de água. A gente tem algumas iniciativas onde o caroço de açaí é utilizado para a produção de carvão vegetal ou carvão ativado, né? O processo de produção são semelhantes, né? Só que no caso do carvão ativado, geralmente faz-se alguma ativação química, é uma possibilidade, né? Então, eu tenho alguns trabalhos voltados para atender, né, voltados para casos específicos, como tratamento de água, então, utilização do caroço de açaí como leito filtrante aqui no tratamento de água, também aqui do caroço de açaí
na absorção de corantes, né, para tratar a água, e aqui também para tratamento de água de um manancial superficial. Então, independente do processo, se é uma calcinação em forno rústico, gaseificação ou pirólise, eu tenho a produção de um mesmo tipo de material, que é um tipo de carvão, que pode ser utilizado para o tratamento de água, para compor. Ele não é o único elemento filtrante, tá? Ele compõe uma série de elementos filtrantes, tá? Uma outra aplicação que se destaca desses materiais é para a agricultura. A gente tem também, então, os processos de compostagem, onde esse resíduo ele vai ser utilizado na compostagem junto com outros materiais, seja lixo urbano, ou seja resíduos de agroindústria, estrume de animais, isso vai compor um adubo orgânico, né? Existem iniciativas promissoras nesse sentido, exitosas. Também existe algumas iniciativas onde é utilizado biocarvão, né, como condicionante de solo, né? Então, é produzido o carvão do caroço de açaí, ele é utilizado no condicionante de solos, às vezes pobres em algum dos componentes que tem nesse carvão, né? E duas iniciativas também interessantes, e que talvez seriam bastante promissoras, né, mas que talvez requeram um pouco mais de estudo, que é a utilização desse alimentação de búfalas, esse trabalho aqui, e também como complemento na ração de frango. Eu não vou citar aqui, tá? Mas ele é um complemento, então ele permite a adição dessa farinha ou do material triturado, desintegrado, numa certa proporção com outros componentes, né? 3 quilogramas por dia, né? Os trabalhos vão citar, assim, mais especificamente, o quantitativo, tá? Não vou entrar nesse ponto, mas eu tenho aqui, então, na alimentação, né? Na parte de agricultura de animais, tá? Algumas iniciativas também interessantes na área de alimentos, então, citar aqui 3 trabalhos onde o caroço de açaí ele é tratado, desintegrado, ou o caroço de açaí é torrado, né? No primeiro caso, o caroço de açaí tratado, né, e desintegrado, ele vai ser utilizado para a produção de alguns alimentos. Aqui a preparação de alguns biscoitos, tipo cookies, e aqui a produção de farinha, né, de uma farinha de semente de açaí e que tem um valor nutritivo, né? Esses trabalhos vão explicitar os componentes, os valores nutritivos desses materiais. E também algumas iniciativas do aproveitamento do caroço de açaí torrado para a produção de uma bebida quente, ou à base de café misturado com café, ou também isolado, um tipo de bebida quente, né? E, por fim, uma última aplicação que eu quero destacar são as aplicações para artesanato, né? Que não são menos importantes. Então, eu tenho uma série de produtos já, que é uma iniciativa exitosa, né? E que também tem sido utilizado, né, para aproveitamento desse tipo de resíduo, a parte de artesanato. Então, seja biojoias, ou sejam outros produtos, como eu mostro aqui um suporte para panela, né, outros produtos nessa linha mais de artesanato. Todas essas iniciativas, né, eu não cito todas, né, elas são interessantes, algumas delas, assim, no meu conhecimento, elas ainda permanecem como trabalho de pesquisa e como oportunidades potenciais, né? Mas elas são alternativas que podem ser adequadas para o aproveitamento desse resíduo. Particularmente, eu não acredito numa solução para o resíduo da cadeia de açaí
como uma solução única, um único tipo de aplicação do resíduo, não acho que vai ser uma solução para a sustentabilidade da cadeia do açaí, mas é preciso considerar uma série de fatores na escolha de aplicação e na escolha para cada realidade comunitária, né, onde vai ser utilizado esses materiais, né? Eu quero citar aqui, dentre essas alternativas que eu citei, as que eu conheço que são realmente exitosas e aplicadas, é a aplicação na agricultura para compostagem, né, para a produção de adubo orgânico. Então, a gente tem uma comunidade aqui no Amapá que é utilizado esse material, essa iniciativa, um projeto nosso agora é expandir um pouco essa iniciativa de aproveitamento para o adubo orgânico, porque é algo viável, e também a parte da combustão, né, em olarias, que é algo também efetivo, que acontece em escala reduzida, tá? Em pequenas quantidades de resíduo e iniciativas muito localizadas, não de forma geral, né? São esses dois tipos de iniciativa exitosas, né? Mas existem outras, né, como eu apresentei, e algumas também não citadas, né? Aproveitamento de extrativos ou compostos fitoquímicos do caroço também, né? Existem alguns trabalhos nesse sentido. Mas eu quero destacar aqui para finalizar, que o meu tempo já acabou, né? Alguns fatores a serem considerados, né? Em relação à viabilidade das iniciativas para comunidades locais. Primeiro, é preciso considerar a quantidade de resíduo gerado, então a solução para um pequeno produtor é diferente da solução para uma cooperativa que envolve um monte de produtores e a quantidade muito maior de resíduos gerados, né? Também é necessário considerar a disponibilidade de energia elétrica, então a gente trabalha com comunidades onde o tipo de aplicação precisa considerar a disponibilidade de energia elétrica, locais onde eu não tenho acesso à energia elétrica, então eu preciso priorizar aplicações onde eu não tenho necessidade de um grande consumo energético. O transporte desse resíduo, né? Porque se eu precisar transportar para locais distantes, isso pode tornar a aplicação inviável, dependendo do custo. O custo do processo como um todo, também uma preocupação ambiental sobre a fixação de carbono, o tipo de processo, a gente tem situações diferentes. E um último aqui da minha lista, mas não é o menos importante, tá? Ele está no ponto final da lista, mas não é o menos importante. O benefício para as comunidades locais, tá? Então, eu espero ter aberto a discussão, né, sobre esse ponto dos resíduos e espero poder esclarecer, né, com um debate outras questões, né, que alguém tenha ficado em dúvida. Obrigado. Professor Tiago, muito obrigada pela sua excelente palestra aí, né, que nos traz pontos essenciais da questão do aproveitamento do caroço do açaí, em seus múltiplos aspectos e os desafios aí colocados, né, e algumas iniciativas aí em curso, né, de seu conhecimento aí no Amapá. E eu sei que aqui hoje no nosso público que participa do seminário, nós temos aí muitas pessoas interessadas nesse assunto, com algumas iniciativas já em curso,